essas, vou começar com essas. Eu vou começar com essas, pessoal. Não sei se vai dar tempo de fazer tudo, mas vamos dar um gás já nessa segunda-feira. Uma bela tarde para aprender física. Ó, página 13, volume 8, questão 2313. Com base no gráfico abaixo, em que estão representadas as quantidades de calor que por duas substâncias absorvidas, né, por duas substâncias A e B em função da temperatura T. Temperatura geralmente usa T maiúsculo. Graus Celsius, quantidade de calor em calorias, duas curvas clássicas. O A saiu de 150 e depois de 50 graus de variação, ele já tinha recebido 300 calorias. Enquanto o corpo B, tu vê, cara, não tá claro, né, que não tá dizendo que o corpo B saiu de zero, ó, certo? Não, talvez a gente tenha que supor isso para resolver a questão, mas se o cara for rigoroso e olhar direitinho ali, não dá para dizer que o B estava com temperatura zero inicialmente. Com quantidade de calor, né? Zero. Muito bem. 01. A quantidade de calor absorvida pelas substâncias A e B, quando as duas estão a uma temperatura T, indicada no gráfico, é de 240 calorias. Tu vê, está afirmando então na 01 que quando a temperatura era T no gráfico, a quantidade de caloria absorvida era 240. Cara, para eu poder achar a equação desse gráfico A, eu preciso de dois pontos. E eu tenho dois pontos, concordam comigo? Portanto, para eu poder achar a equação da curva B, eu preciso de dois pontos. Um tá ali, ó, 50, 400. Mas eu não sei que ponto é aquele ali. Mas tu pode descobrir o ponto T dele se souber a equação do A. Se eu sei a equação do A sem saber a equação do B? Se tu sabe a equação do A, tu consegue saber o ponto B, que é um dos pontos da linha do A. Se tu descobrir o ponto equivalente a T do B, tu vai ter dois pontos B. Não, mas eu só posso descobrir o ponto onde duas retas se cruzam se eu conheço as duas retas. Eu estou querendo dizer para vocês, galera, que se eu não supor que o B saiu do 0, 0, se eu não supor que aquele ponto ali era 0, 0, não daria para resolver. Já ficaria falsa automaticamente, sem conta a fazer. Então, assim, eu vou supor que o gráfico ali roxinho era para ter saído do 0, 0. Porque caso contrário, não há solução. Tá beleza? Então, a primeira questão, fiquem aliviados, não foi culpa de vocês. A apostila tem que ter deixado bem claro que ali é 0, 0. Assim, olha que interessante. A equação da reta B, tudo bem que é AX mais B, eu vou resolver na linguagem do matemática, depois eu posso traduzir para a física. Quais são os pontos da curva B? Um deles é o ponto 0, 0, concordam comigo? Substituindo o ponto 0, 0, eu descubro que o B vale 0. Claro, né? O gráfico de equação linear que passa pelo 0, 0. Tudo bem? Aí eu vou pegar aquela equação que eu já sei que ficou desse jeito e vou substituir o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? 50, 400. O Y é 400, o X vale 50. Passa dividindo, A igual a 8. Lembra vocês? Então o gráfico B, da linha B, né, é representado por 8x. Ah, não, eu minto, isso aqui é quantidade de calor e aquilo ali é temperatura. Então tu vê, para o corpo B, o gráfico que relaciona a quantidade de calor com temperatura atingida é aquela equação ali, 8T. Podemos fazer a mesma coisa para o gráfico A? Podemos, né? Y igual a AX mais B. Um dos pontos do gráfico A é 0,150. Assim eu já descobri que o ponto B vale, claro, é o termo independente, lembra?
Vamos substituir o outro ponto. O outro ponto era 50, 300. 300 para Y, 50 para X. E quanto é que é o nosso B? 150. Mais passa 300 menos 150, 150. Está multiplicando, passa dividindo A igual a 3. Qual é a curva, o gráfico da curva A? A equação que gera o gráfico A. Fica 3x mais 150, concorda comigo? Minto, desculpa. 3 vezes tesão mais 150. Vocês concordam que é muito mais matemática essa questão até agora? Mesmo que o cara não soubesse muita física, cara, ele se viraria com matemática básica aí. Como é que eu descubro qual é o ponto de intersecção entre as curvas? Iguala as equações. Então ficaria o QB igual ao QA naquele ponto, né? 8 tesão fica igual a 3 tesão mais 150. Mais passa menos, 5 tesão igual a 150. Tesão igual a... É em 30 graus que as substâncias atingem a mesma quantidade de calor absorvido. E quando é 30 graus, 8 vezes 30, 240 calorias. Foi o que ele disse? Foi, né? 240 calorias. 01 verdadeira. Como? Ótimo. Mostrando que então a minha primeira análise era verdadeira. Eu não posso afirmar aquilo porque ele não partiu do... Eu fiz a suposição de que o gráfico estava errado para poder ensinar alguma coisa para vocês. Porque senão, pode voltar no vídeo, eu disse, caso contrário já está definido, é falsa. Concorda comigo? Se eu considerasse falsa, eu não ia ter ensinado, se eu ensinei há 2 anos atrás, eu não ia ter revisado como é que se obtém um gráfico de uma equação de primeiro grau. Então tu vê, não era uma alucinação mesmo, o gráfico não passava no 00, eu não poderia ter feito essa suposição. Ótimo, ótimo. Certo? Não passa no 00. Ou seja, isso aqui ó, é falso. Concorda comigo? Aquela parte ali, aquela primeira conta que eu fiz era falsa. Então é verdade, eu teria que fazer uma suposição ali, né? Show de bola. 02. A temperatura de 40 graus, a substância B absorve 280 calorias. Não posso afirmar nada sobre a substância B. Eu não posso afirmar nada. Tudo o que ele falar da substância B eu tenho que dizer que é falso. Eu não sei quem é a substância B e não tenho elementos para conhecê-la. Certo? Então já fica automaticamente falso. Vai dizer que ele diz que é verdadeiro. 04. A quantidade de calor absorvida pela substância A em função da temperatura é expressa por... Tá vendo? Ó, nada foi em vão. 150 mais 3T é o mesmo que 3T mais 150. Concorda comigo? Verdadeiro. A temperatura T indicada no gráfico vale 30. Não posso. Como é que eu vou calcular? O que é? Mas é impossível. Não tem como a gente fazer aquele cálculo. Pensa bem, ó, eu não tenho nada sobre essa reta que não seja esse ponto. Existem infinitas retas que passam por aquele ponto e cruzam ela naquele ponto T ali. Sem saber o quanto é aquilo ali, sem outra informação, eu vou até ler de novo. Com base no gráfico abaixo, em que estão presentes quantidades de calor absorvidas por duas substâncias A e B em função da temperatura T, assinale o que for correto. Estou absolutamente tranquilo de que houve algum problema nesse gráfico. É possível que houvesse um númerozinho ali na curva de baixo, um 50 ou um 10, sacou? Sem isso é impossível. Fico muito feliz de escutar isso, cara, disso ter acontecido. Então, algum problema gráfico, certo? Essa questão, ó, como é de vestibular, vale a pena digitar o início do enunciado no vestibular, no Google, e ir lá pegar a questão original, certo? Ir lá pegar a questão original. Mesmo que a questão original seja exatamente como essa, vai no gabarito comentado, vai na correção do gabarito, vai estar do lado da questão, porque é absolutamente impossível de tirar conclusões para a substância D, pois só temos apenas um ponto. Nós precisaríamos de 2 para conhecer ela. Beleza? Então, ótimo.
A primeira questão surgiu dúvida porque tinha erro na questão. Isso é maravilhoso. Vamos para a próxima questão, que é a 2314, perdão. Eu vou incomodar um pouquinho cada pessoa. Vamos lá, cada pessoa, com força. Obrigado, querida. 2314, vamos que vamos! Ah, tava todo preocupado, meu Deus, o pessoal tava cheio de dúvida, agora já estou mais animado, vê se a culpa não era tua. 2314. Segundo as unidades convencionais usadas na física nuclear, a energia liberada na bomba atômica lançada sobre a cidade de Hiroshima foi de 15 quilotons. Para quem não sabe, quilo é 1000, tom é toneladas de dinamite. Certo? Então significa que é 15.000 toneladas de dinamite, o equivalente a queimar instantaneamente isso. Sabendo que 1 quiloton corresponde a 10 na 12 calorias e considerando que toda a energia liberada pela bomba seja usada para aquecer a água do lago Igapó de Londrina, muito criativo, cujo volume é aproximadamente 5 vezes 10 na 8 litros e que a temperatura inicial é de 25 graus Celsius, a temperatura final da água do lago será de... Para eu poder jogar direto no Kimacete e calcular a quantidade de energia, primeiro eu tenho que saber qual é essa quantidade de energia, né? Ele disse que 1 quiloton significa, equivale a 10 na 12 calorias. Logo, 15 quilotons equivale a X, ou seja, 15 vezes 10 na 12. Achamos a quantidade de energia usada para aquecer a água do lago. Massa. Já que a água tem 1 kg por litro, se ele disse que são 5 vezes 10 na 8 litros, são 5 vezes 10 na 8 quilos, ou 5 vezes 10, 8, 9, 10, na 11 gramas, tudo bem? Porque a gente está usando na calorimetria grama, né, a unidade que a gente usa, certo? Afinal, o calor específico da água é 1 caloria por grama, grau Celsius. Assim eu vou obter o ΔT, né? Concordo? Passa dividindo 15 vezes 10 na 12, dividido por 5 vezes 10 na 11, dá uma variação de temperatura de 3 vezes 10, ou 30 graus. Mas o que é variação de temperatura final? A variação é 30, temperatura final eu quero descobrir. E o lago estava inicialmente a 25 graus. Somando 25 em ambos os lados, 55 graus Celsius. Letra C. Certo? Talvez o que confundisse o aluno nesse caso era o fato da bomba, de uma coisa mais inovadora. Porque o Kimacete foi tranquilo, né? Talvez o chato fosse fazer a regra de 3 para calcular a quantidade de energia necessária. Vamos para 2317 agora, hein? Ah, brincadeira, hein? Depois a gente conversa. Com licença. Me perdoa. Sacanagem. Bom, galerinha, a 2317 dizia o seguinte, lá na página 14. Lá na página 14. Do volume 8. 8 eu disse. James Prescott Joule, não dá para acreditar, realmente eu sou um idiota, olha só, ele é de 1818 a 1889, meu Deus, eu não sei nada praticamente do que ele sabia, isso me torna uma pessoa absolutamente normal e ele um gênio. Cientista britânico realizou experimentos que determinaram a equivalência entre energia mecânica e energia térmica. Joule iniciou seus estudos sobre o calor gerado por correntes elétricas quando tinha 18 anos, e aos 22 anos, 4 anos depois de ter começado a estudar, deduziu a relação entre o calor gerado por uma corrente elétrica e a resistência elétrica, o que hoje conhecemos por efeito Joule. Nesta mesma época, ele determinou a relação entre a quantidade de trabalho mecânico e o calor produzido na água pela rotação de pequenas pás. Tu vê, né, cara, no começo, quando ele começou a fazer os estudos dele, a galera ria da cara dele. Ô Joule, quer dizer então que se a gente sacudir a água esquenta? Ele e eu vou provar. Ele fez, e provou. Então, na verdade, tu vê, né? Eu lembro do meu professor de física fazendo uma questão onde um menino com problemas mentais sacudia uma garrafa térmica até a água esquentar. Né? Isso pode parecer uma loucura, mas daria para ficar sacudindo a água dentro de uma garrafa até ela aquecer. Muito louco, né?
Nesta mesma época, blá blá blá. Um dos maiores princípio da conservação de energia, nos finais das contas aí, o Joule foi um dos caras que mostrou isso pra gente. Na figura abaixo é mostrado um esboço do aparelho usado por Joule para determinar o equivalente mecânico do calor. Olha só o que ele deu, uma caloria 4 joules, é aproximado. Admita que o aparelho de Joule mostrado contenha 200 gramas de água, Czinho da água não comento, em seu interior e que possui isolamento térmico perfeito, é um recipiente adiabático. E toda energia mecânica, as massas suspensas, 2 kg caem em 10 metros. E toda a energia mecânica é convertida em calor na água. Usando esses dados, calcule o aumento de temperatura da água e marque a alternativa que apresenta o valor correto. Tu viu, cara? Ele simplesmente pegou uma hélice, mergulhou, umas pás idiotas mesmo, nem hélice era direito. Botou umas pás dentro da água, um recipiente bem isolado do ambiente. Aí aqui, cara, ele amarrou uma corda, enrolou uma corda e amarrou num pezinho. Aqui botou uma roldana, fez a mesma coisa, só que no sentido oposto para cá. Assim, na hora que ele largasse os pezinhos iam cair, a energia potencial gravitacional dos pezinhos ia ser convertida no movimento das pás, e as pás iam aquecer a água por movimento. Que viagem! Energia potencial gravitacional é a energia que vai ser jogada para a água. Qual é a massa? Cada uma, né? As massas suspensas. Tu vê que perigo, né, cara? As massas suspensas caem 10 metros. Entre aspas está M igual a 2 kg. Eu vou acreditar que cada M... Aqui tem um M, não é? E ali também tem um M, né? Eu vou acreditar que cada uma daquelas vale 2 kg. Se eu estiver errado, ferrou. Mas isso é física? Não, e tem uma que é o dobro da outra. É importante ficar claro. Como tem duas massas escrita M e está dizendo M igual a 2, eu tenho que considerar que isso vale quanto? Isso. Tudo bem para vocês? No final das contas eu tenho uma energia de 400 joules. Ele me disse que uma caloria é 4 joules. Basta dividir por... Assim eu descubro que a quantidade de calor que vai ser jogada para a água são 100 calorias. Q igual a M vezes L. Uma coisa está derretendo por acaso. O Q é 100 calorias, né? Qual é a massa de água no brinquedo? 200 gramas. O Czinho da água é 1. Ele pediu para calcular a variação de temperatura. 100 dividido por 200 dá igual a ΔT. ΔT igual a 0,5 graus Celsius. E não tinha o 0,25, que seria caso fosse metade da massa, né? Aí seria 0,25. Então, pelo menos não tinha gabarito, a resposta que poderia nos confundir. Muito bem, letra A. Essa também não estava tão absurda, porém, vocês estavam focados no que macete, né? E provavelmente não iam lembrar que tem que puxar o MGH ali. Por isso que era normal também não ter se confundido nessa questão. Até agora não teve nada de absurdo. Nenhuma questão assim, meu Deus, vocês erraram essa, que absurdo. Ainda não posso falar isso. Vamos ver, de repente tem alguma ainda mais pra frente. Não fiz a 23,16, pulei? Ô, tanso. Não há de ser nada. Vamos lá, vamos voltar na 23,16. Lulu, meu amor, me empresta. Ó, 23,16. Dizia o seguinte: um martelo de massa 1,2 kg com velocidade de módulo 6,5 metros por segundo golpeia um prego de massa 14 gramas e para após cada impacto. Considerando que o prego absorve toda a energia das marteladas, uma estimativa do aumento de temperatura do prego gerado pelo impacto de 10 marteladas sucessivas
fornecerá o valor aproximado de... Muito legal. Galerinha, se ele fala a massa e a velocidade do prego do martelo na hora do impacto, que tipo de energia ele está falando? Claro. A massa do martelo, ele disse que era 1,2 kg. A velocidade do martelo, 6,5. Energia cinética do martelo, então, 6,5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25 vai 2, 32. 30 vai 3, 36, 39. R$ 42,25, a energia cinética do martelo ficaria vezes 6, 30, 12, 15 foi 1, 12, 13 mais 1, 24, 25, 1, 2, 253,5 joules. Só que são quantas? 0,6. Tinha 1, 2, 3. 1, 2, 3. Obrigado. A energia cinética total das marteladas seria 253,5 joules. E isso vai ser transformado em calor, não é isso? Então vai aquecer o prego. Que macete no prego. Quanto de energia o prego vai absorver? Toda a energia das marteladas. Observe que o Czinho do ferro, ele já deu em joule. O que me faz economizar tempo com a unidade. Massa. Não vou poder usar as 14 gramas. Por quê? Porque o Czinho está assim, gente, ó. 450 joule por quilograma. Olha o perigo, cara. A massa do prego vai ser 14 vezes 10 na menos 3. O Czinho, 450. Aí eu vou poder calcular a variação de temperatura do prego. 253,5 dividido por 45 vezes 14. Vai 2, 16, 17, 18, 5, 4, 0, 13, certo? 4, 5, 6. Tinha o 0 do 450, mas tem 10 na menos 3 ali, né? 1, 2, 3. Vai ficar então 6,3 vezes ΔT. Está multiplicando, passa dividindo. A variação de temperatura do prego, igual às casas, elimina a vírgula. 253,5 dividido por 6,3 acaba ficando 2.575 dividido por 63. 12, vai 1, 24, 25, que beleza. Sobra 1, abaixo 5. Não dá. 0, abaixo 0. Dá 2, 126, 24, abaixo 0. Tá de bom tamanho, né? 40,2 aproximadamente graus Celsius. E nós temos ali, letra A. De amor. O que macete não era nada demais, né? Mas eu realmente temo que a galera não lembrasse, não percebesse que ele queria pegasse a energia cinética do martelo e convertesse em temperatura. Na prática, o cara que já brincou de dar umas suas marteladas deve ter percebido isso. Né? Se dá umas boas marteladas no ferro, basta botar a mão nele e pode até te queimar, dependendo da quantidade de martelada que tu deu. Muito bem. Bonitinha a questão também. Quem foi aqui? Lulu, obrigado. Agora sim, matamos mais uma. Vamos para as 24 agora? 24 e 16.